Eu quero abrir aqui uma conversa com vocês sobre uma coisa que eu estava pensando esses dias. Eu acho muito engraçado porque muitas pessoas acham que o mapa astral ele só vai falar sobre traços de personalidade. É claro que vocês, meus queridos seguidores, né, já sabem que está muito além disso. A gente consegue ver eventos reais, coisas que acontecem, que aconteceram ou que vão acontecer de verdade. E esses eventos, principalmente os eventos da infância, que sim, a gente consegue ver também no mapa natal, eles muitas vezes acarretam em algumas situações muito fortes na vida da pessoa, né? Como, por exemplo, os eventos traumáticos, as situações desagradáveis. E aí a gente cria um mecanismo de defesa para lidar com a situação. Então, muitas das coisas que a gente tem de bom na nossa vida pode estar vindo de um evento traumático, de uma situação muito desagradável. Então, por exemplo, a capacidade de curar pessoas, de trazer justiça, de apaziguar, de evitar conflito, de fazer todo mundo dar risada, ou de não se apegar tanto, ou de cuidar das coisas com um zelo um pouco maior. Enfim, de ser super responsável, né? Ou de evitar silêncio, de ter muita excelência, de procurar uma excelência. Todos esses traços que parecem até heróicos, né? Super originais, eles podem estar derivando de uma estratégia de sobrevivência lá da infância, de coisas que a gente foi condicionado e que a gente realmente acredita que, nossa, é um superpoder, mas na verdade está sempre cutucando numa ferida, numa dor. E isso acontece com várias pessoas. A gente fala assim, uau, como você é responsável. E a pessoa olha assim e não entende muito bem. Então, uma das coisas que eu acho mais bacanas na astrologia, no mapa astral, é não só identificar traços de personalidade, coisas que a gente é bom, coisas que a gente não é, mas esse link para ter um upgrade, né? Algo a mais para conseguir identificar a origem de certas situações e poder executá-las com um pouco mais de autonomia, um pouco mais de essência e não só por medo ou por causa de uma estratégia achando que a gente não vai sobreviver se a gente não agir daquela forma, sabe? Então, para quem tá meio perdido, respira fundo, vamos continuar vendo o vídeo que eu acho que vocês vão conseguir entender melhor o meu conceito. Tem capítulos aqui na descrição do vídeo, então vocês podem ficar à vontade para despedaçar o vídeo, assistir de formas aleatórias e rever um pouco mais esse conceito aqui do comecinho, mas é basicamente isso, gente. A gente vai identificar algumas tendências de traços difíceis que marcam eventos difíceis ou uma repetição de padrão difícil na infância e correlacioná-los com traços de personalidade e alguns poderes especiais. Isso, gente, é visto basicamente por planetas maléficos, né, como por exemplo Saturno, Marte. Então, se a gente tem alguns aspectos de ênfase com esses maléficos, a tendência é maior de ter alguma situação conflituosa, alguma situação difícil. Aspectos de quadratura e oposição também vão trazer marcos importantes na infância, eventos, comportamentos e, consequentemente, traços de personalidade com base nessa estratégia. Planetas em casas maléficas, como principalmente a casa 12, que eu vou falar sobre ela aqui também no vídeo de hoje. E planetas em debilidade, principalmente debilidade essencial, né? Acidental é quando tá numa casa maléfica e essencial é quando tá num signo que não é muito bom para aquele planeta. Então a gente vai falar sobre isso. Se você tem algum posicionamento difícil dos que eu citei, deixa aqui nos comentários que se eu não falar sobre isso no vídeo de hoje, eu posso trazer uma parte 2 para trazer mais informações sobre como foi a sua infância e como você tende a lidar com isso. E como você pode lidar também de uma forma melhor, é claro. Então, meu nome é Amanda Piontekowski, esse canal é Orientação do Alto, a gente tem muita informação sobre astrologia, muitos vídeos diferentes aqui no canal, com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de raciocínio simbólico. Temos também os trânsitos astrológicos, o nosso querido céu da semana. Então, quem aqui acompanha já sabe que não marca só personalidade, marca também evento, e isso é incrível. Espero que você goste do meu vídeo. Se você gostar, tem vários outros vídeos aqui do canal, você pode se inscrever, ativar as notificações, enfim, e também me auxiliar comentando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo, essas coisas todas. Também tenho área de membros que recebem os vídeos adiantados e conteúdos exclusivos, dou consultas, aulas, cursos, tem informações aqui na descrição do vídeo. Então vamos começar, gente, com a debilidade essencial. Primeiramente, vamos explicar melhor o que é isso. Bom, debilidade é óbvio, é um defeito, é um problema. Então, quando a gente tem um planeta, o planeta normalmente está associado à ação, a alguma coisa que acontece.
e ele tem uma predisposição a alguns assuntos que ele faz acontecer. Então, por exemplo, a Vênus, ela vai falar de amor, de beleza, então ela faz acontecer aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente acha bonito, aquilo que a gente acha importante, aquilo como a forma como a gente se relaciona. Então, se a gente pega Vênus, deusa do amor e da beleza, e coloca ela numa roupagem, num personagem, num signo que não tem muito a ver com beleza, com harmonia, com amor, ela vai agir de uma forma desconfortável, descompensada, seja para mais ou para menos. Da mesma forma a Lua, da mesma forma o Marte, da mesma forma o Júpiter, o Saturno, enfim, todos os planetas, o Mercúrio também. Então essa questão de debilidade essencial vai trazer ali uma descompensação para aquele planeta. E tá sim relacionado com marcos, principalmente na infância. Desculpa, o microfone fugiu aqui e ficou a explicação toda cortada. Então, quando a gente está falando sobre um planeta em debilidade essencial, a gente está falando sobre um assunto que era para ser normal na infância e que ficou desproporcional. Isso vai ser muito mais forte com uma lua, por exemplo, né? A lua, ela fala da mãe, da nutrição, do amor, do carinho, e é uma coisa que acontece desde a infância e a gente só repete na vida adulta. Então, muitas das coisas de estratégia de sobrevivência que a gente tem é com base em coisas que aconteceram na nossa infância. Se você não sabe ainda se você tem um planeta em debilidade essencial, é legal você montar o seu mapa e aprender a identificar. No Astrologia Ágil, aquele curso que eu comentei com vocês, tem exatamente todos os planetas, quando eles estão em dignidade ou quando eles estão em debilidade. A gente vai ter exílio e a gente vai ter queda, tá? Então são dois tipos de debilidade essencial principais. E que é o que eu vou falar sobre hoje, vou trazer alguns exemplos. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre um efeito do Marte em mapas de lutadores. Então, Marte, ele fala sobre o deus da guerra, então o lutador ele vai ter alguma uma ênfase do Marte. E é muito engraçado observar aqui, nesse vídeo específico, eu vou deixar vinculado para vocês no canto superior direito aqui do canal, tá? Que eu falo especificamente do mapa do Chuck Norris, mas acontece também no mapa de alguns outros lutadores, que eles têm um Marte em Câncer ou Marte em Touro. Então, o Chuck Norris ele tem esse Marte no signo de Câncer, que no caso dele em específico marcou uma infância muito difícil, onde ele se sentia impotente, coagido, restrito, de certa forma ali acovardado, entende? Com uma dificuldade de se defender. Então, ele precisava aprender a se defender. Ele precisava aprender a ter mais coragem, saber agir na hora certa e defender também os outros ao seu redor, né? Então, ele precisava exercitar esse masculino, esse yang na vida dele, para que ele conseguisse, enfim, sobreviver. Então, isso marcou que esse Marte em Câncer, ele pode estar significando uma situação de dificuldade na hora de se defender, de agir, de lutar, porque ele não teve um defensor, ele não foi ensinado a se defender automaticamente na vida, e ele se sentia com muito medo o tempo todo. Então, a vida era vista como um problema, como uma ameaça, entende? E, de fato, ele aprende a se defender, ele aprende a ter coragem, ele aprende a ser um defensor, a defender aquele que é mais fraco ou aquele que importa para o Chuck Norris, né, para quem tem Marte em Câncer, ele vai ser um grande defensor. E para isso ele vai adquirindo essa coragem, esse aspecto marcial, sendo, né, capaz de qualquer coisa para defender aquilo que ele acredita e as pessoas que ele ama. E tá sempre pronto para ajudar. E olha, gente, eu já adianto para vocês que tem vídeo sobre o Marte em Câncer aqui no canal, sobre o Marte em todos os signos. Uma outra debilidade para o Marte é no signo de Touro também, então acontece algumas situações assim. E óbvio, não é todo mundo que vai virar um super-herói, super corajoso. Tem também as pessoas que, infelizmente, acarretam um lado ruim. Então, ficam acovardadas pro resto da vida. Vão ficar com problemas emocionais, problemas de relacionamento pro resto da vida. Então, eu quero dar alguns exemplos aqui de pessoas que conseguiram superar, né? De algumas situações possíveis de superação. Então, se você tem um planeta em debilidade, não fica aí, oh, meu Deus do céu, que difícil que é. Tem muitos exemplos aqui no canal, tem muitos vídeos, então fica o convite aí. Alguns eu vou vinculando aqui, não tem limite, né? Eu não consigo colocar todos aqui. Eu espero que vocês entendam. Mas tô tentando, né? Até tentando colocar um texto aqui, os capítulos, assim, para ajudar vocês, tá? E para análises específicas do seu caso, tem meu contato aqui na descrição
edição do vídeo, gente. É sempre uma alegria poder te atender e explicar com todos os detalhes o seu contexto do seu Marte, da sua Lua, da sua Vênus, do seu caso, do seu mapa. Então vamos pro próximo, para nossa queridíssima Lua em Capricórnio, né? É aquela pessoa que não tinha com quem contar, se sentia sozinha, precisava ser forte, precisava ser estável, precisava não dar trabalho, não podia se mostrar vulnerável. Se mostrasse essa vulnerabilidade, podia pagar um preço muito alto, que inclusive Lua com Plutão, Lua com Escorpião, a gente também vai ver algumas coisas, eu vou falar mais detalhadamente sobre Lua em Escorpião. E aí você vira uma rocha, né? Num ponto negativo, você acaba se fechando muito, se restringindo muito, tendo muita dificuldade de se abrir emocionalmente, mostrar vulnerabilidade, se conectar emocionalmente. Mas no lado positivo, você dá conta de resolver os problemas mais absurdos e você consegue ser completamente independente. Você sabe se virar e até se torna alguém de suporte emocional para as outras pessoas. Então, muitas pessoas elas vão procurar orientação, vão procurar teus conselhos, porque você está sempre conseguindo ajudar as pessoas de forma prática, objetiva, enfim, de uma forma muito excelente. Então, um dom, né, um superpoder da Lua em Capricórnio é esse, e ele se deriva justamente de um fato de não ter com quem contar, né, de muita dificuldade. Lua com geracional, gente, também tá muito associado com dores e problemas na situação da infância, principalmente na relação com a mãe. Então vamos falar da próxima agora. A Lua em Escorpião, ela também vai ter um pouco dessa independência, desse senso de responsabilidade. A diferença é que aqui a gente vê algo com segredo. Normalmente as pessoas com Lua em Escorpião aprenderam desde cedo que as outras pessoas escondem coisas, omitem, mentem, não dá para confiar em qualquer um, entendeu? E principalmente se você confiasse, você ia parecer uma pessoa fraca. Então você aprendeu a se fechar, a se fortalecer e sempre tá lendo qual que é a intenção de verdade das outras pessoas, porque elas poderiam te subjugar emocionalmente. É uma coisa muito dura, muito forte. Então você aprendeu a ser uma pessoa perceptiva, tem um radar, né, para que as pessoas estão escondendo, e aprendeu também a controlar suas emoções para não ser dominadas por elas e nem demonstrar fraqueza. Gente, a Lua é uma coisa muito forte, muito essencial, como eu comentei para vocês. Tem algumas outras luas que também podem indicar alguns problemas, principalmente se conjuntas com Saturno, mas com planetas geracionais, tipo Plutão, Netuno, Urano. Normalmente também indica algum traço de alguma situação emocional vivenciada na infância, que gerou uma situação muito forte depois na vida adulta, que pode gerar um dom, né? Tipo, o dom da Lua em Capricórnio é a independência, o dom da Lua em Escorpião é esse radar, essa sensibilidade para o que pode estar por vir, né? E cada um vai trazer uma coisa diferente. Óbvio que a gente vai ter os efeitos colaterais e aí entra a situação do acolhimento, de conseguir superar esses problemas, esses desafios. Você não vai precisar perder esse dom maravilhoso que você tem também, tá bem? E sobre todas as luas, tem vários vídeos aqui no canal, tá? Eu vou tentar deixar alguma coisa vinculada aqui. De repente tem playlists, vocês conseguem encontrar com muita facilidade aqui, porque eu sempre dou nome pra tudo, tá? Então você digita lua em tal signo, você vai encontrar aqui no canal. Lua com tal planeta, tem não sobre os planetas específicos, mas tem aspecto, né? Lua Saturno, Lua geracional, Lua em aspecto com geracionais também tem algumas informações e, gente, é bem profundo mesmo. O caso das Vênus também se associa muitas vezes com o relacionamento com a mãe, mas de uma forma um pouco mais madura. Aqui, no caso, por exemplo, da Vênus em Áries, tem muita energia sobrando, necessidade de expressão da individualidade, de ter muitos interesses, a querer aprender muitas coisas, e pode ser que tenha se sentido podada ou impedida de certa forma de, enfim, colocar essa energia para fora, né? Realmente explorar as próprias habilidades, conhecer outras coisas diferentes, pode ter se sentido tolhida nesse sentido. E aí se torna o quê? Uma pessoa muito independente na vida adulta e que corre atrás do que quer, ela caça, né, a caçadora. Então tem essa independência, ela é muito voltada para a conquista, para o desenvolvimento de habilidades, inclusive muitas vezes também para a independência financeira. A nossa querida Vênus em Virgem, né, é bem complicado. Aqui pode ser que na infância você tenha sido muito exigida, e que aquela sensação de que nada que você fizesse seria bom o suficiente. Então, às vezes isso pode ter sido tão
extremo, de tanta cobrança, de tanto, isso aqui não tá direito, isso aqui não foi feito, não tá bom, entendeu? Isso pode ter sido tão extremo que você aprendeu a ler sinais minúsculos de insatisfação, de imperfeição ou de defeito. É realmente um radar. E, obviamente, você adquiriu realmente um nível de excelência em várias habilidades e várias coisas, justamente por conta dessa insatisfação e dessa cobrança muito grande. Então, você ia além dos outros, você tem uma percepção melhor, então você conseguia aperfeiçoar melhor tudo aquilo que você fazia, né? Realmente tem um radar de defeito. E óbvio, né? Tem aquela dificuldade gigantesca de se relacionar, olha os outros de uma forma até com um ar de superioridade, porque, poxa, seu incompetente, como é que você não viu isso aqui, né? Mas ao mesmo tempo tem uma capacidade, uma habilidade de servir o outro incrível. Então você tá sempre, praticamente sempre disponível para ajudar, para auxiliar, para contribuir, para melhorar, então isso é muito legal também. A infância da Vênus em Escorpião pode ter sido marcada com um sentimento de exposição e de vulnerabilidade, sabe? Uma sensação de que você foi traída, foi deixada, foi abandonada. Enfim, aí você aprende a criar uma carapaça de desconfiança. E é muito boa em perceber o que os outros estão escondendo. É semelhante à Lua em Escorpião, mas aqui com Vênus ela está mais relacionada com os valores dos outros, com também as dores dos outros, a dificuldade dos outros, né? E pode também querer ficar salvando as outras pessoas com quem se relaciona, ajudando, transformando, aconselhando, né? E muitas vezes você consegue, mas quando tá na hora de deixar, de partir, de ir para outra, para você ainda é muito difícil. E óbvio, você é excelente aconselheira amorosa, né? Então é aquela coisa assim que ensina as amigas a abrir o olho e não cair em conversa fiada. Isso é bem legal na Vênus em Escorpião. Mas é muito difícil para ela em si se conectar emocionalmente e verdadeiramente nesse sentido de se deixar, de relaxar, né? É muito complicado. E muitas vezes mistura um pouco essa coisa do amor e da dor e do sofrimento com algo alegre, algo feliz, e pode ser que não se sinta digna também de descansar e de relaxar, e tem sempre alguma coisa a mais, uma desconfiança de que as coisas não podem simplesmente fluir de uma forma adequada. Enfim, gente, Vênus é muito sensível nessa parte de valores, de se relacionar, e pode indicar problemas e traumas quando conjuntas também com outros planetas. Outros posicionamentos muito difíceis são as casas maléficas, então Vênus na 8, Vênus na 12, Vênus na casa 2 às vezes pode indicar alguma coisa. 6, Vênus com Netuno, Urano, Plutão, Saturno também pode indicar alguma situação desagradável e que também traz essa roupagem de um potencial de manifestação de alguma habilidade. Lembrando que, claro, gente, uma consulta não substitui esses vídeos, né? Eu consigo olhar o mapa com detalhes, como um todo, o dispositor, no caso da Vênus em Escorpião, vou olhar o Marte, vou olhar os aspectos, as casas e tudo isso vai trazer uma delineação muito mais precisa. Um dos posicionamentos difíceis que eu acho mais legal do Mercúrio em Peixes, porque a pessoa na infância, ela pode ter dificuldade na fala, literalmente, pode ter gaguejado, ou dificuldade de falar alguma coisa, ou demorado para falar, ou ter língua presa, é muito comum mesmo, principalmente Mercúrio em Peixes ou Mercúrio retrógrado. E aí a pessoa na infância não se sentia vista, não se sentia compreendida, sentia que os outros não entendiam o que você falava. Aí na vida adulta, as pessoas de Mercúrio em Peixes, ela consegue pensar completamente fora da caixa. São as pessoas mais incrivelmente geniais e criativas e consegue desenvolver uma habilidade de conseguir traduzir línguas, idiomas, se conectar com pessoas, tribos diferentes, gírias. Então consegue pegar essa forma de falar das outras pessoas de uma forma incrível. E também tem um radar para, obviamente, descobrir quem não está sendo compreendido, ouvido, né, realmente dada a devida atenção, e consegue auxiliar essas pessoas de fazer uma ponte, de fazer uma tradução, de, enfim, tentar mesclar todos esses dons, né, que foi aprendendo com o passar da idade e sendo um porta-voz para as pessoas. E óbvio, também desenvolve outras formas de comunicação, não só a falada, mas formas abstratas, né, com o olhar, com o gesto, com pequenas palavras, códigos. É incrível Mercúrio em Peixes.
Agora, uns outros posicionamentos que são difíceis, mas não são debilidades. O que eu sempre falo é o Saturno no ascendente. Também vale para Saturno no meio do céu, mas eles têm uma colocação um pouco diferente. Tem vídeo específico sobre Saturno no ascendente aqui no canal. Esse eu vou deixar vinculado aqui para vocês no canto superior direito. Aqui a gente vê um amadurecimento precoce, super responsável. Todo mundo pode contar com você, pessoa maravilhosa, né? E o custo disso foi a sua capacidade de relaxar na infância e a sua saúde na infância também, né? Complicado. Enfim, tem muito vídeo mesmo sobre esse posicionamento e ele é realmente bem desafiador. E o Saturno, ele sempre mostra a nossa maior cobrança, onde a gente mais se cobra. Então aqui vai ter sim uma falta na infância, onde tiver Saturno no seu mapa no geral. Vai ter uma falta na infância, alguma coisa que foi negligenciada. A área que foi negligenciada é onde a gente tende a se cobrar um pouco mais para ter um desempenho melhor, para melhorar, para ter responsabilidade naquele sentido. Enfim, o Saturno, ele sempre vai mostrar esse sentido pra gente. Saturno no ascendente é posicionamento de filho mais velho, aquele que herda o nome da família, herda a responsabilidade da família. E os karmas também, né? Então, é a dor, é o trauma, a pessoa parece que foi criada para carregar o legado da família e ela sente esse peso como uma sombra, né, atrás dela ali de, poxa, eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho que ser responsável aqui, eu tenho muita gente para cuidar. Claro que eu não podia deixar de falar também dos planetas na casa 12, que são pessoas muito sensíveis, muito perceptivas, né, que suportam muita dificuldade, elas passam por muitos problemas, então elas acabam aprendendo a passar por muitas dificuldades, e isso vai desde a gestação. Então a gente tem uma questão antes do nascimento aqui, antes do nascimento, e é incrível. São pessoas que acabaram tendo que ser mais reclusas, se fechar um pouquinho mais, né, serem mais na delas para não ocupar um espaço que não era delas devido, como se elas sentissem culpa pela existência. E aí elas acabam tentando não manifestar tanto na matéria. É bem pesado isso, mas é realmente exatamente isso que significa em muitos casos. E muito medo do erro, então são excelentes em antever erros imprevistos e procuram formas criativas de resolver problemas, porque não podia ser da forma convencional, porque estava errado. Então é muito pesado mesmo. Alguns casos, tá, gente? Não precisa ficar na paranoia, na maquita, na coisa que, ai meu Deus, eu tenho um Plutão na casa 12, então nossa, nem lembro do trauma e começa a tremer, assim, né? Calma, gente. Alguns casos, tá? Não tem isso. Boa parte dos casos tem, infelizmente. Situações muito pesadas mesmo, de não posso existir, entendeu? A pessoa sente culpa e não quer sair do útero, queria voltar pro útero, sabe? É muito forte mesmo isso. Então, isso acaba fazendo com que a pessoa seja mais reclusa e encontre formas diferentes de conexão e ponte na matéria, mas de uma forma mais sutil, sabe? Porque, enfim, criatividade, conexão, sentir as coisas, um sentido extremamente aguçado, enfim, muito interessante também essa relação. E, obviamente, tem vídeo aqui no canal sobre planetas na casa 12, com um ponto de vista um pouco diferente e complementar sobre isso que eu tô falando aqui com vocês, tá? Nosso próximo ponto aqui, bem importante, é o ascendente mutável, principalmente peixes, tá? Principalmente peixes, acontece isso muito. Provavelmente alguma coisa que aconteceu lá na hora do teu parto, pode ter sido escondido, sabe? Ah, nossa, não quero contar pra ninguém que você tá nascendo. Ou ter tido alguma situação onde você quase foi de arrasta, por falta de oxigênio, por líquido amniótico, por demora, alguma situação ali já no nascimento que traz essa complicação. E aí, justamente por conta disso, a pessoa aprende a se camuflar, adaptar para sobreviver. São pessoas assim que pode assumir a persona de um dos pais, tá? Ou do pai e da mãe, ou barra, né, de colegas, grupos. É bem interessante essa. É como um camaleão, mas a gente geralmente usa o camaleão para algo prejudica a imagem, né? Que ela tá querendo um status, um poder, alguma coisa. Não, aqui na questão do acidente imutável, a pessoa ela quer se adaptar, ela quer sobreviver, ela não quer, sabe, ser inadequada. Então ela mimetiza muitas vezes o comportamento, ideias e coisas dos grupos. E o custo disso é óbvio que pode ser a sua própria perda da identidade, né? Então, um dom maravilhoso de se inserir, de fazer parte, de se camuflar, de entender os padrões de comportamento dos outros, vai custar ali a sua própria capacidade de expressão e identidade única, né? Então,
Eu sei que pra você de ascendente mutável é muito difícil também chegar na sua própria essência. É muito difícil de chegar nisso. Então, é um trabalho longo e árduo, né? Mas é interessante pôr limites, né? Ficar um pouco mais sozinho, desacelerar, refletir sobre o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha, né? E obviamente eu ajudo sobre isso em consulta, tá? Me manda uma mensagem que é uma alegria poder te atender. O nosso próximo super ultra mega ali ponto importante é o Quirón. O Quirón, ele vai mostrar um trauma, uma dor, uma ferida, alguma coisa que aconteceu com a gente, provavelmente na infância, e que a gente não só aprende a conviver com aquilo, mas também a ajudar as outras pessoas que tenham problemas semelhantes, né? Obviamente, o Quirón em ângulos ele vai se manifestar muito mais forte, pode estar até relacionado com algum trauma de rejeição na infância, bem complicado isso, né? Tem vídeo específico sobre o Quirón nas casas, vou deixar vinculado ou para vocês aqui no canto superior direito ou no final desse vídeo, tá? E é um vídeo que acho que muitas pessoas assistiram, foi um vídeo que realmente me dediquei para fazer, né? Realmente trouxe com bastante carinho e dedicação para vocês as informações. Então vamos observar esses fenômenos, tá? Essa é a minha proposta para vocês, mas não romantizando. Então vocês sabem que eu sou super contra isso, o que é bom, o que é ruim, mas é interessante conhecer essa origem, sabe? Encontrar esse padrão de dor, conhecer o próprio mapa, conhecer a própria infância, conhecer a própria vida e saber o que você tá fazendo por você mesmo, o que você tá fazendo achando que é importante ser feito, entendeu? Porque muitas vezes, por exemplo, a gente tem um excesso de trava, de responsabilidade, né? Isso aconteceu muito comigo e volta e meia acontece. De cumprir responsabilidade. E aí eu deixo de dar risada, deixo de me divertir pra ficar trabalhando igual uma maluca sem parar, entendeu? Então, poxa, é legal ser responsável, é importante ser responsável, mas isso não pode ser uma coisa custosa. Então é um dom, é uma habilidade, é uma coisa incrível, mas ao mesmo tempo precisa de moderação. Então, todas essas dons que são derivados de estratégias de sobrevivência, eles precisam ser moderados, eles precisam vir de uma forma espontânea e não por conta de um medo. Então essa é a minha proposta desse vídeo. Para conhecer mais e melhor sobre o seu próprio mapa, eu faço essa abordagem em consulta, meu contato tá aqui na descrição do vídeo, gente. É sempre uma alegria poder atender vocês. E deixem aqui nos comentários quais itens você acha fundamental que estão faltando nessa lista, né? Escreve aqui pra mim. Lembrando que tem vários outros vídeos, vários outros conteúdos aqui no canal. Ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo, ainda mais se eu continuar essa série, que eu achei muito interessante trazer essas informações. Tem informações aqui sobre cursos, aulas na descrição, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima!